Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Nossa, gente, fazia... A gente esqueceu a nossa própria vinheta. Pra quem acha que isso aqui é gravado é sempre o mesmo, não. A gente sempre grava e esquecemos. É assim. Esquecemos a vinheta. Tudo certo. Confuso. Bora lá. Hoje o tema é tenso, mas vai rolar. Depois dessas eleições, não vou dizer malditas, porque eu não quero também a gente entrar nessas de meu Deus, apocalipse, deu tudo errado, então é isso que a gente vai falar disso hoje. Todo mundo muito intenso, né? Muita gente quebrando. Quem não quebrou em 2018 Sim. estava em alguma caverna, alguma coisa, mas vai dar certo. Esse movimento de estarmos juntas é o que vai fazer realmente a gente conseguir estar de pé e caminhar. Então, estamos juntos aqui também para falar sobre isso. E o que a gente trouxe de tema hoje é falar exatamente sobre essa questão política e esse debate político que rolou, principalmente entre primeiro e segundo turno, né? Que eu acho que intensificou, assim. Foi muito legal de ver a movimentação política de todo mundo. Eu mesma era uma pessoa totalmente apolítica e não queria me meter nisso. E dessa vez eu me meti mesmo e fui de cabeça. A Thaís também, bastante, né? Já era militante, foi ainda mais. E surgiram muitos debates, principalmente no meio vegano, acho que em todos, mas principalmente no meio vegano, de tipo... a gente não pode misturar veganismo com política, porque não tem nada a ver, os animais não têm nada a ver com a nossa briga política. E realmente, de fato, se você pensar de forma lógica, os animais não têm nada a ver com o que a gente está construindo como sociedade, né? Eles têm a vida deles e a gente tem a nossa. A gente já ouvia isso muito, né? Acho que isso para quem se posiciona com o veganismo mais para esse lado político, já ouvia essas críticas desde sempre, mas é claro que essas eleições não deixaram quase ninguém, poucas pessoas conseguiram ficar no muro, porque intensificou, a coisa ficou pesada, ficou muito claro, como dois projetos bem opostos, então ficou difícil não se posicionar. No mundo ideal, os animais viveriam lá de boa e não seriam interferidos por essa questão política, que a galera acha que a discussão política é discussão partidária, que não é. Mas a gente vive nessa sociedade que tá tudo, né? Tá todo mundo um influenciando a vida do outro e a gente influenciando demais a vida dos animais. E essa é a nossa luta, para que a gente tente influenciar menos a vida deles. Mas a gente vai ter que limpar essa sujeira que a gente fez, né? Vai dar um trabalhinho. Pois é, e aí virou essa dualidade, né? Esses dois meios, o bem contra o mal, e as pessoas que estavam defendendo partido e políticos específicos, as pessoas que não quiseram se posicionar, e as pessoas que falaram, não tem nada a ver, para de brigar por isso, os animais são mais importantes, a gente tem que continuar junto por eles, e tem as pessoas que tipo, não, a gente precisa continuar junto por eles, mas a gente também precisa falar de política. E aquela confusão toda, muita gente criticando uns aos outros, e eu acho que faz parte, né? E assim, é uma coisa que eu acho que já ficou claro, assim, qual é a nossa posição política. E a gente não precisa ficar especificando todos os episódios. Precisa sim. Então tá, vocês já sabem que a gente é de esquerda e que a gente se posiciona politicamente. E que esse episódio vai ser sobre política, então a gente pede que vocês tenham calma e prestem atenção em tudo que a gente vai falar, porque a gente quer trazer exatamente essa questão de por que é tão importante falar sobre política, ainda mais no veganismo, principalmente no veganismo, porque... a exploração animal está diretamente ligada com as decisões políticas desse país. Sim. Tem gente que está nesse momento saturado do tipo, não quero mais ouvir isso, ele não, ele sim, Haddad, Bolsonaro. Não é exatamente disso que a gente vai falar. A gente quer aqui poder falar sobre o porquê dessas duas decisões. A galera que diz que não é para misturar veganismo com política, e que isso é possível, e que os animais não têm nada a ver com isso. E a galera que diz que sim, tá tudo ligado e que a gente precisa politizar o movimento. Uma coisa importante, eu falei do muro, né? Eu sou uma crítica do muro desde sempre. Eu tenho pavor de muro. Detesto muro, meio termo, mais ou menos, não me posiciono. Mas eu entendo que algumas pessoas, marcas principalmente, quer dizer, não sei se eu entendo, não sei se entendo é a palavra. Mas a gente compreende dentro do contexto que a pessoa está, que talvez ela não possa se posicionar. Eu acho que dessa forma, assim, tipo... Eu entendo a lógica de por que ela não pode se posicionar, sim, mas eu não entendo se essa é a motivação correta, assim, de tipo... A pessoa vai perder um contrato, a pessoa vai perder seguidor e por isso ela vai ganhar menos dinheiro, é possível que ela perca contatos já existentes, é possível que ela perca futuros contratos. Não, e às vezes a pessoa genuinamente pensa em relação ao veganismo, não só nessa maneira que a gente pode falar fria, capitalista, de eu vou perder dinheiro, eu vou perder contrato,
mas a pessoa realmente acredita, eu vou perder seguidores, então menos pessoas vão ouvir sobre veganismo, logo mais animais vão ser explorados. E acho que essa lógica não é tão direta assim, não, né? Mas eu acho que mesmo a lógica do dinheiro, ela é mais no sentido assim, cara, se eu perder esse contrato, talvez eu não pague, né, todas as contas do mês que vem. Eu acho que vai ter gente que vai pensar dessa forma, claro. Apesar de não ser uma coisa tão linear, né? E a gente entende que, por exemplo, teve influenciadores, pessoas que estão na internet falando de veganismo, que preferiram não se posicionar, por exemplo, porque não estavam com saúde mental e sabiam que iam receber críticas de todos os lados. Tipo, eu entendo essa lógica, né? É realmente complicado. Quem tá na internet sabe que crítica, sempre vai ter crítica de todos os lados. Mas exato, não se posicionar também é um posicionamento, isso ficou bem claro em 2018, né, gente? E aí, muita gente que aí depois agora veio dizer, eu fui muito atacada porque eu não me posicionei. E aí não tô nem falando só de veganismo, a gente pode falar das cantoras, Anitta, Cláudia Leite, Ivete. Então eu acho que a gente tem que, também, eu já falei um pouco sobre isso aqui, entender um pouco o que é ataque, que acho que, assim, cobrar um artista ou uma pessoa que você admira de um posicionamento que você acredita que faça sentido, isso não é ataque. Isso a gente perdeu um pouco também o critério do tipo, o que é debate saudável, o que é debater ideologia, o que é debater pensamento, o que é debater ideia. E isso tudo bem, isso é saudável, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Aliás, a gente nunca deveria ter parado de fazer isso. Sim. Mas muitas pessoas consideram, se você não vai lá no comentário dizer lindíssima, falou tudo... Aí você tá sendo atacada. Sim. Então, saber lidar com debate, com crítica também é importante, assim. Então, a gente hoje já acordou com a notícia de uma ex-vegana, porque foi muito atacada pelos veganos, né? Porque a posição política dela era diferente, então ela deixou de ser vegana. Então, pra gente refletir um pouco sobre crítica também e sobre debate, gente. A gente perdeu a noção do que é discordar das pessoas, olha que loucura. Óbvio que eu acredito que teve gente que atacou de uma maneira escrota, eu não vi porque eu não acompanho. Mas isso teve dos dois lados e a gente sabe que o lado do Bolsonaro dos eleitores do Bolsonaro foi muitas vezes muito mais agressivo porque já é uma posição de violência, né, de intolerância. Então, mas é óbvio, gente, ataque, briga, discussão vai ter pra todo lado. E sempre vai rolar, né? Então... E mania de achar que vegano é paz amor, vamos ver namoro, isso não é veganismo, discutir e brigar, não é? Gente, ser humano, como que não é? Pelo amor de Deus, paz amor meu, né? Bom, e eu acho importante, eu acho importante ressaltar assim, tipo, independente de você ser de esquerda, direita, fica aqui com a gente, porque a gente separou várias referências, a gente vai tentar construir... Eu falei mal do muro, mas muro. Muro, fica aí. Quem tá em cima do muro ainda, quem não se decidiu até hoje, vamos ficar aqui com a gente, que a gente trouxe várias informações e separou alguns dados para vocês construírem com a gente e a gente pensar juntas aqui como que a gente pode reverter esse cenário e entender melhor por que a política faz, sim, parte do nosso dia a dia, sendo vegano, não sendo vegano, mas principalmente sendo vegano. Esse assunto é muito longo, a gente já falou sobre ele em alguns outros episódios, né? Acho que principalmente no da Sandra deu bastante sobre esse ponto. Sandra, te amo. Mas ele é um assunto infinito e pode ser que a gente grave mais 10 episódios sobre isso, né? Se não deu tempo de falar tudo hoje, a gente vai falar no próximo. E um dia a gente termina ou não, porque eu acho que o assunto é infinito. Então, se você quiser saber mais e quiser mais detalhes de tudo que a gente tá falando aqui, entra na nossa página do Medium, que a gente vai colocar todas as referências lá, para vocês poderem se informar também. Igual a gente se organizar, gente. Isso é importante, a gente se manter juntas e organizadas. Essa coisa do achar que tá tudo perdido, que é o fim do mundo, não é o fim do mundo. É só a gente estar junto, com informação, discutir todos esses pontos do que vai acontecer a partir de agora, porque o negócio tá só começando. Então, se a gente não se organizar e não ficar juntinho, não fazer direitinho, aí sim vai dar merda. Se não, gente, é mais um impulso pra gente que nunca militar, gente que nunca lutar, gente que nunca tinha visto a importância ver. Então é uma chance que a gente tá tendo. Bora agarrar ela e aproveitar. Então a gente vai dar uns exemplos, né, porque a gente acredita que... Na verdade, dá um exemplo de nosso pessoal, né? Nossa vida, como que foi a gente chegar até aqui, eu acho. Então vamos pensar, Thaís. A menina Thaís. Menina Thaís... Também, apesar de sempre ter tido uma visão, que hoje eu sei que sempre foi uma visão mais direcionada para a esquerda, eu também não gostava muito de me envolver.
Eu não participei de movimento estudantil, por exemplo, não militava nesse sentido. Mas eu sempre estava dentro das discussões, sempre meus amigos foram... Eu tive amigos dos dois lados, muitos amigos de esquerda, muitos amigos comunistas, anarquistas, e muitas... Gente, eu sou de Campinas, né? Quem sabe o que é interior de São Paulo. Eu era a mina que não tinha dinheiro, mas era amiga das minas que tinha dinheiro, então... Uma galera super conservadora, de direita e tal. Fiz faculdade pública, o que eu acho... Outro dia, numa reunião que eu participei de militância, a gente estava tentando entender por que, por exemplo, dentro de uma mesma família, irmãos que... Então, se a base é criação, por que irmãos... tem pensamentos tão diferentes, né? Como é que pode alguém pensar tão para um lado e outro tão para o outro? O que aconteceu? E eu fiquei muito pensando isso, porque dentro da minha família aconteceram algumas... Acho que todo mundo passou por isso, de ver dentro da família posições muito diferentes. E aí alguma pessoa falou assim, no meu caso eu sei o que foi. Eu fiz faculdade pública, humanas, e aí os professores super me influenciaram. E lá, doutrinação. Doutrinação comunista. E meus irmãos não. Meus irmãos, por exemplo, fizeram exatas numa faculdade particular. E aí a pessoa que estava ali, né, mediando a conversa, falou, mas você não acha que tem gente da sua sala que hoje pensa totalmente diferente, que votou no Bolsonaro, por exemplo? Aí a pessoa, acho que tem. Então o que é que me fez hoje pensar de um lado mais coletivo, pensar em política não para mim, mas pro todo? O que aconteceu na minha história aqui? E aí a gente tava pensando ela deu o exemplo daquela tirinha que eu até já postei no Instagram que eu amo, do Laerte, que é a grande ficha. Que momento a grande ficha caiu? Eu acho que eu não tive a grande ficha. Eu acho que foram várias fichinhas. Óbvio que o veganismo veio como uma fichona que, tipo, atrapalhou tudo, derrubou toda. Mas foram algumas fichinhas. E aí acho que é isso. Teve um momento de ver, por exemplo, gente na rua, mendigo, pessoa de rua. E isso foram uma das fichas, assim, do tipo, cara, isso não tá certo. Tem alguma coisa errada. E a partir daí eu fui construindo esse meu pensamento mais voltado pro coletivo. E o feminismo e o veganismo só vieram pra fazer a junção perfeita do que eu já tava pensando de projeto mesmo, de projeto de sociedade. Falei, nossa, exatamente. Tem gente se fudendo demais e tem gente se fudendo de menos. Vamos balancear isso aí, porque se fuder todo mundo vai. Mas vamos tentar balancear, porque tá muito desigual. Então foi essa crise com essas injustiças e com essas desigualdades que me fizeram ser todos esses pontinhos, esses rótulozinhos que eu não vou abandonar se me criticarem ou se eu achar que tá tudo errado, porque os rótulos não são pra mim. E os rótulos não são para fazer parte de um grupinho. Os rótulos são exatamente porque para eu dizer para o mundo que eu me posiciono do lado das pessoas que lutam por tal. Então, acho que foi meio isso que fez minha história, sei lá. Fez sentido? Fez sentido. Bagunçou geral. A gente já falou, né? Eu acho que teve um vídeo recente que a gente gravou com a Conexão Feminista. E aliás, quem não viu, contando a nossa gente, história, foi muito legal. Foi um hangout e fica salvo lá no YouTube da Conexão Feminista. Ficou muito legal, porque a gente falando de veganismo da nossa história num canal feminista não vegano. Sim. Então foi muito bacana as impressões. Depois vão lá e conta pra gente. Sim, foi muito legal. E eu acho que a história do veganismo pega muito, assim, né? De como que chegou o veganismo pra gente. Que eu acho que o começo é isso mesmo. As fichinhas vão caindo ao longo dos anos aí. São vários anos de educação dentro de casa, na escola, na rua, com os amigos, na faculdade. E uma hora você fala, não, tá tudo errado, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E o veganismo, na verdade, é um caminho meio... Eu acho um caminho meio simples, assim. Porque é muita coisa errada que você já resolve com o veganismo. É simplesmente uma ação individual, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu assisti Cowspiracy e eu falei, cara, não dá pra contribuir com o fim do planeta, mas... O que eu posso fazer? Vai virar vegana? Então tá, então vou virar vegana. Aí meio que dá um alívio de consciência, né? Você fala, não, já virei vegana, já fiz agora isso. Check, já resolvi um problema aí, não contribuo mais pra a indústria que mais escraviza no Brasil, não contribuo mais para a destruição da floresta amazônica, tá tudo certo, né? E aí você entra no mundo vegano e se deslumbra com um mundo que é muito legal, na verdade, é isso, é muita gente cheia de amor, e muita paixão pelos animais, que era uma coisa que eu nunca tinha tido e eu comecei a ter depois de virar vegana, e o foco é os animais, a gente chega nessa conclusão, a maioria das pessoas chega nessa conclusão, né, de que o foco é os animais, e a gente tá aí pra realmente diminuir o sofrimento animal, porque eles que sofrem muito mais com isso, assim, né? Em termos de quantidade, não estou medindo qualidade, né? Tipo, quem sofre mais na vida, mas em termos de quantidade, é um número absurdo de animais que sofrem todos os anos. E sofre legalmente, né? Porque, legalmente, apesar de todas as merdas, a gente ainda tem Constituição e algumas leis que olham pelo ser humano. São respeitadas? Não são respeitadas.
mas os animais nem isso. Então é um sofrimento legal, autorizado, bacana, aceito. E aí você entra nesse mundo e você fala, tá, e agora? Como é que eu faço? Só mudar a minha alimentação? Como é que eu faço pra mudar essa minha alimentação, né? Eu acho que talvez um erro, não sei se é chamar de erro, mas um equívoco. Bonito. De você... de você falar, não, eu vou só fazer as versões veganas de tudo. E aí você sai atrás de todos os produtos industrializados possíveis pra substituir, né? Vou fazer estrogonofe vegano, feijoada vegana, aí tem que comprar salsicha vegana. Aí eu vou fazer a tapioca com manteiga vegana e absolutamente tudo igual, né? Com o tempo você vai descobrindo que você não precisa disso, mas tem gente que fica muito nessa, né? E que fica, e que é interessante, na verdade. E milita por ter mais. E milita por ter mais, é isso. Você vai numa feira vegana aqui em São Paulo, então, que é incrível, e tem um monte de produto vegano, orgânico, produção artesanal, né? Sem nada que faz mal pro seu corpo. E é maravilhoso, mas chega lá, é tudo olho da cara e a gente tem poder de aquisição, a gente compra umas coisinhas ou outras, mas é isso. Quem tem acesso, né? Quem tem acesso. É sempre essa questão, quem tem acesso. Aí você pensa, não, então vamos lutar para que as grandes empresas tenham produtos veganos, porque vai chegar no supermercado e um dia, quem sabe, vai ficar mais barato, todo mundo vai poder consumir. Sabe, essa lógica a lógica não é ruim, né? Ela é linear. Ela faz um sentido. Se você olhar só pra isso, se você chegar, você não sabe, zero, folha em branco. E aí você desenha isso. Bom, se a gente vive num mundo que é dominado por grandes empresas e as grandes empresas conseguem vender bolacha por R$1, baconzinho, aquele salaminho, que agora é só o que eu vejo no mercado. Horrível, pelo amor de Deus. Sei lá, R$1 aqui, eu não sei quanto é, mas deve ser bem barato. Então, se as grandes empresas conseguem fazer isso, se a gente conseguir que as grandes empresas abracem o veganismo, elas vão conseguir vender leite vegetal a R$2, vão conseguir vender queijo mais barato, e aí todo mundo vai ter acesso, e aí todo mundo vai ser vegano, logo os animais não vão ser explorados, vão ser pelo menos menos explorados. É lindo! Nossa, 10 na prova. 10 na prova, ganhei. Ganhou o prêmio. Mas não, né? O negócio é que não funciona desse jeito, não né? Funciona. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, as grandes empresas, elas estão abraçando o veganismo porque elas viram um nicho de mercado. Eu conheço gente que trabalha pra Nestlé e falou, cara, é uma das empresas mais escrotas que eu já vi na vida, sabe? Entendi. E eu não vejo, tipo, os funcionários da Nestlé, talvez, né, as pessoas que trabalham diretamente para empresas grandes como essa, eu acho que eles não têm essa percepção. E, pô, as pessoas só estão fazendo o seu trabalho, né? Mas o dono lá da Nestlé, o cara que tá lá gerenciando, o dono da Nestlé Brasil, ele só quer saber de ganhar mais dinheiro. Então não tem essa de, dessa tipo, lógica, os animais. Não vai chegar, essa cadeia, né, essa corrente que a gente foi chegando, barateada, não vai chegar nos animais, porque não é o objetivo. Então não adianta a gente achar que veganismo pelo produto vai chegar a alguma conclusão, e isso vai esbarrar nos animais e no todo e na terra, porque não é o objetivo do cara. Então, por exemplo, muito legal. Eu não tô dizendo, tem que sempre dizer isso, porque tipo, vocês lutam para não ter opções. Não, eu quero mais que tenha, tudo bem ter. Às vezes eu compro, às vezes não compro, tô tentando cada vez mais não depender disso. Grandes marcas eu já nem compro, mas tô dizendo assim, um leite vegetal que é de uma marca média, posso comprar uma vez ou outra. Mas não é disso que eu tô falando. A gente já disse aqui, tá muito bem explicado para quem não ouviu o episódio da Sandra, é que a lógica dessas grandes é lucrar. Então, se tem esse nicho, ela começou a fazer um leite vegetal e isso começou a dar mais dinheiro para ela, seria lindo a gente pensar, então logo ela vai parar de vender leite animal. Mas ela vai usar desse dinheiro para explorar a vaca, o animal, ou qualquer outra coisa, o ser humano, ou a terra, em outro lugar. Se ela fechar um mercado aqui, ela vai ser para pegar dinheiro para abrir mercado em outro, porque essa é a lógica. E eu fico pensando assim, tipo, pode ser que um dia realmente toda a população cobre de que as grandes empresas não explorem mais animais de forma alguma e aí só vai ter produtos veganos. Sim. Mas ainda assim não vai ser a motivação. Ainda assim não vai ser a motivação. Então, pra você chegar nessa motivação lá em cima, só se o dono da Nestlé virar vegano. E olhe lá, porque ainda assim eu acho que ele vai estar mais preocupado com dinheiro. Concessões, essa visão que é chamada de estratégica, né? Eu acho que ela é veganismo de mercado, veganismo estratégico. Eu acho que ela faz sentido até um certo ponto. Só que chega num ponto que eles mesmos, quem milita dentro do veganismo estratégico, chega num ponto que não sabe explicar e que não consegue explicar. Mas mesmo assim, mesmo tendo opções veganas para todo mundo, tem gente que não vai querer e não vai comprar. Por quê? Por que um cara lá, então ele fala muito de fábrica, né? Como é que eu vou conseguir fazer o trabalhador braçal, ou uma galera da periferia que tem o valor cultural da carne? Como é que eu vou fazer essa galera, mesmo tendo lá a opção vegana no mesmo preço,
ele escolher a outra e ele não quer, e ele não vai abrir mão do pedaço de carne dele, ou do leite, ou do queijo. Por quê, né? Porque, óbvio, ninguém se faz vegano pelo produto. A gente sabe disso, todo mundo aqui que já é vegano, você não foi no mercado um dia e falou assim, olha, tem leite vegetal, vou virar vegana, porque agora dá. Não é, tem gente virando vegana desde quando não tinha nada, e a pessoa, nada assim industrializado, e a pessoa tinha que se virar para fazer o queijo dela, ou se virar para se ela queria fazer uma coisa diferente, comia soja só tinha hambúrguer de soja em todos os lugares. Então, a gente sabe que para fazer acontecer, a mudança tem que ser através da consciência e da educação, e da conversa, e dos motivos, e do porquê. Porque senão não se sustenta, não adianta você encher. A gente deu o exemplo de Berlim. Berlim tem opção vegana pra quem quiser. Dava pra... Nem por isso. Então tinha que ser 100% da população tinha que ser vegana, indo por essa lógica. Então chega uma hora que essa estratégia, ela barra aí, que é tipo... Na cultura. A gente pode mudar a empresa, mas como a gente muda as pessoas, como a gente muda a cultura. E a gente vê, percebendo, fazendo um trabalho aí em várias frentes, né? Como a gente faz, com o podcast, a gente no Anônimos nas ruas... acompanhando o trabalho da SPB e de outras ONGs, a gente vê que o trabalho tem que ser múltiplo mesmo, né? Assim, eu acho que não é invalidar totalmente. A gente entende, Exato. Por exemplo, as ONGs que vêm para o Brasil, a maioria das ONGs que estão no Brasil trabalhando com direitos animais, elas são ONGs internacionais. E elas têm acordos com grandes empresas. Então, tem várias coisas que elas não podem fazer, elas não podem falar, elas têm... Vamos dizer que elas têm o rabo preso em vários pontos, né? E elas fazem um trabalho muito bacana de redução de danos. Isso é interessante, né? Ainda mais falando de Brasil, que o número de animais explorados aqui no Brasil é absurdo. Mas a gente tem que pensar em como você dizer que esse tipo de veganismo é mais estratégico do que os outros é muito arriscado. Porque se você não fizer o trabalho de base, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho demorado, e se você não fizer o trabalho político, de estar lá na política, enchendo o saco dos políticos, pedindo pra mudar, a mudança vai ser muito pequena. O ciclo não fecha. O trabalho tem que ser global, Fora que é arrogante pra cacete se você chamar o seu movimento de estratégico e logo você tá chamando o outro de o quê? Desestratégico, de ignorante, de batendo cabeça. E não é verdade, é um trabalho muito sério, é um trabalho de base. E aí então vamos pensar, mas os animais não podem esperar a gente mudar a sociedade. Concordo, mas é por isso que a gente tá nas ruas, por isso que a gente tá aqui, por isso que tem que brigar sim, pra quando você vai no restaurantezinho que... Brigar no sentido de argumentar. Você vai num restaurantezinho que não tem nenhuma opção vegana, óbvio que é legal você ir lá com o tiozinho conversar. Pô, por que você não coloca aqui um feijão sem bacon, uma soja, nananana. Esse trabalho é lindo e tem que ser feito. Todos os trabalhos têm que ser feitos. Eu não tô dizendo que o deles não tem que ser feito. Muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar para todos os lados se a gente tá falando em justiça, em acabar com qualquer tipo de violência e de opressão. Cada um faz o seu, vamos fazer junto. Tem hora que a gente faz junto porque a gente concorda, tem hora que a gente não faz junto porque a gente não concorda e tudo bem. E outra coisa importante ressaltar nessa questão de mercado é que como as empresas grandes, né, você pega uma Nestlé, uma Unilever da vida, elas só visam o lucro, essa é a grande coisa, elas visam o lucro independente da quantidade de exploração e da quem que ela está explorando, né, sendo animais ou não. Você abre portas para um tipo de exploração e que chega a ponto de quase semi-escravidão, né? Então você tem uma empresa grande dessas que ela só sabe da onde está partindo a produção dela até certo ponto. Depois de um ponto ela não tem noção do que está acontecendo. Não tem controle da cadeia. Zero. E é por isso que você vê que a indústria da carne no Brasil é uma das que mais escraviza, que tem mais trabalho análogo à escravidão, né? Porque as pessoas, eles não têm controle. São grandes empresas comprando médias empresas que compram pequenas empresas e a grande empresa, o dono da grande empresa não sabe o que está acontecendo na pequena empresa, no pequeno abatedouro ali no meio do Mato Grosso. Saber se as pessoas estão morrendo, se as pessoas estão ficando doentes. O dono da JBS não faz ideia e ele não quer saber, ele só quer saber quanto está entrando no bolso dele. Então, tendo animal ou não, vai ter gente se fudendo. E aí é isso que a gente quer apoiar? É isso que a gente concorda? Eu acho interessante isso que você falou do sofrimento humano e da exploração, da escravidão, porque tem muita gente que acaba entrando tão de cabeça no veganismo. Eu entendo porque o veganismo é urgente, porque o veganismo é importante, mas acaba fechando os olhos para as outras coisas, como, por exemplo, exploração humana. Então, tem até marca que se vende como cruelty free. Então, eu não testo em animais, mas faz trabalho análogo à escravidão, ou explora a terra, e aí, tudo bem? A gente meio que abraçou o lance dos selinhos, né? Então tem o selo cruelty free, tem o selo vegan, beleza, né? Posso consumir. Mas vamos olhar para um todo, e por isso que eu falo como é difícil separar. Porque é óbvio, você tá comprando aquele produtinho, aquele hidratante, e, não, eu super pesquiso se ele não é testado em animais.
Óbvio, a gente tem que fazer isso sim. Mas você pesquisou também se ele usa trabalho análogo à escravidão? Você pesquisou também como é que ele está fazendo uso da terra, da matéria-prima, de como vem, dos insumos e tudo mais? É um trabalho mais amplo e mais eu sempre falo também, isso, né? minucioso, mas ele é muito mais fácil de falar, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho nem tempo para pesquisar tudo isso e tal. Primeiro, tem gente que já faz isso, você pode correr esses, como é que fala? Esses aplicativos ou sites que já fazem isso. Modifica para falar de algumas dessas questões, outros aplicativos que falam de escravidão e tudo mais, mas tem uma coisa linda, que é a que eu uso, que é muito fácil, que eu não consumo. É o mais fácil, não precisa ter 300 coisas, sabe? Isso também é estar refém desse sistema e é contribuir com ele. Então, assim, você não precisa de 37 hidratante, 40 tratamento pro cabelo. É um hidratante pro pé, outro pra mão, outro pro peito, gente, pra cara. pele é pele. Não precisa muito. Então, o que a gente faz é diminuir a dependência dessas grandes empresas. Você não depende. Tem uma amiga sua, alguém próximo, alguém da sua cidade que pegou, misturou lá óleo de coco com não sei o que, a pessoa super cuidadosa, faz um negocinho, compra dela. Faz você mesma ou não usa. Então tem várias estratégias que são também parte do construir um projeto de sociedade que a gente acredita. Então a gente falou muito disso, que chega uma hora que o veganismo ele não resolve, ele não se explica, que é exatamente isso. A gente está falando em construção de um novo projeto de sociedade. Se a gente está falando em construção de um novo projeto de sociedade, não adianta eu falar só da relação que a gente tem com os animais. A gente tem que olhar para tudo, porque tá tudo meio cagado, né? Então, se a gente conseguir fazer um olhar pensando assim, mas eu vou olhar para isso, mas aí eu vou deixar isso pendente, porque é muita coisa para olhar, porque aí tem isso, tem escravidão, tem o desperdício e tudo mais. Vamos, porque não tem como separar uma da outra, porque a mesma empresa, o mesmo grupo que você luta porque faz uma carne, porque explora o animal, é a mesma que explora ser humano. A indústria não é separada, as marcas não são separadas, os políticos não são separados, então como a gente vai separar a nossa militância, né? E aí você tocou numa questão importante, os políticos não são separados, porque uma coisa importante de se entender do mercado é por que diabos uma empresa como a Nestlé, por exemplo, ou como a Unilever e todos os seus braços, consegue distribuir tanto produto em tanto lugar nesse país tão gigantesco, que tem o tamanho de um continente, e não chega produtos mais saudáveis e naturais para as pessoas, né? Porque tem uma coisa chamada subsídio, gente, que o governo faz com as empresas, que só essas empresas grandes têm. Então, é um toma lá da cá, né? O governo dá concessão, dá uma ajudinha financeira ali, e as grandes empresas ajudam na campanha, ajudam de várias formas que elas podem ajudar. Ninguém dá nada pra ninguém, gente. Ninguém tudo dá troca. nada pra ninguém. Ou vende os produtos pro próprio governo, então vai ter... Entra na merenda. Entra na merenda escolar, entra... né, em várias outras questões, então é todo mundo amarrado. Você achar que não tem ligação e que as empresas funcionam por si só, porque o liberalismo econômico e tal, não sei o que, isso não existe, isso simplesmente não existe. No mundo que a gente vive hoje em dia, o capitalismo reina e a gente ou joga com ele, que é o que, né, a galera do mercado faz, ou você vai contra ele, que é a galera anarquista, ou que tenta ir pelas beiradinhas ali, né? Tem as beiradas, tem né? As beiradas. Acho importante a gente... exatamente. Nessa eleição a gente ouviu muito uma visão de que socialista, comunista, anarquista, era uma galera que estava viajando, que você ser de esquerda quando você é jovem, beleza, mas depois de velha é burrice, eu ouvi isso. Como se a gente quisesse tacar fogo em tudo agora e começar do zero, ou tipo, né, ser socialista de iPhone, vídeo da Sabrina, vejam por favor. Você aí querendo viajar com suas roupinhas, com a sua casinha, socialista. Então óbvio que falta um conhecimento, né, de definições, de termos e tudo. Mas tem uma coisa que a gente está dizendo agora em 2018, que dá para construir esse projeto pelas beiradas. E como é construir pelas beiradas? Participando ativamente de movimentos de luta, de movimentos sociais e de pessoas que já militam disso há muito tempo. Então, quem está chegando agora no rolê, quer sentar na janelinha, legal, vamos aproveitar essa energia, essa vontade de querer, de fazer. Mas tem gente já fazendo isso há muito tempo. Mas espera aí que a gente vai falar mais disso no final. Tá. Aí eu acho que a gente chega... Emoção, né? Tá empolgada. A gente chega na segunda, eu acho que versão, assim, do veganismo, que eu acho que nós duas chegamos, né? Que é tentar ir pelas beiradas e falar, não, eu não vou consumir dessas grandes marcas, não vou consumir desses grandes produtos. E aí, eu gosto sempre de falar, não é que eu não consumo absolutamente nunca, né? Tipo,
Starbucks lançou café com leite vegetal. Fui lá provar, achei uma bosta. Se alguém quiser mais provar, beleza. Nem precisa, Babi já tá dando spoiler. Achei que tava meio aguado. Mas assim, eu não divulgo, eu não faço disso minha militância, minha propaganda, porque eu sei que essa não, pra mim não é a solução. E aí eu cheguei na conclusão de que eu ia realmente produzir tudo que eu consumia, tentar produzir o máximo possível, comprar de pequeno agricultor e ir atrás de orgânico, né? E aqui em São Paulo é fácil, na verdade, né? A gente acha que é muito difícil, que é muito mais caro, mas minhas compras ficaram muito mais baratas do que antes, quando eu consumia mais industrializados. E aí você se pega pesquisando sobre coisas que antes você não tinha pesquisado, e aí você vê que tem mais relação ainda, né? Porque você chega na questão do orgânico, aí você começa a pesquisar sobre agrotóxico, aí você descobre que nem todos os orgânicos não têm agrotóxico, que isso, eles têm agrotóxico, é uma quantidade menor. Aí você vai atrás dos agrotóxicos e vê que o governo está aumentando a quantidade de agrotóxicos que vai para a plantação. E aí você vê um post de uma pessoa falando que tudo bem aumentar o agrotóxico, o vegano tem que se fuder mesmo, que a gente viu esse post semana passada, Foi muito né? bom esse. Aí você, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Você não sabia? come nada? Você não come nada. Você não come nenhum legume, verdura, grão, porque tudo tem agrotóxico. É só pra vegano, é comida de vegano. Que diabo você acha que o gado come? Exato. A pessoa acha que a carne dele tá limpinha, imune. E aí você se vê nesse debate, você começa a pesquisar, e você vai atrás e descobre que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do mundo. Exato. Quem tá... eu queria... Nossa, verdade, tá tudo errado esse negócio de agrotóxico. Quem que tá militando contra isso há um tempão? MST? MST. Os terroristas. E aí você vê que o governo tá criminalizando o MST. Você fala, uai, não tá fazendo muito sentido isso aí. Como é que eu faço? O que eu posso fazer? Como que eu posso lutar? Porque eu quero alimento limpo, saudável no meu prato. Eu já tô indo por esse caminho de não comprar industrializado e não depender da grande indústria pra eu ter certeza do que tem no meu prato. E o governo tá querendo bagunçar tudo, jogar tudo pra fora. E aí vem gente me dizer que a minha alimentação não tem nada a ver com política, que os animais não tem nada a ver com política. Sabe, que tipo de comida a gente tá dando pros animais, como que a gente tá tratando eles pra chegar no seu prato, chegar uma comida completamente não saudável, vai estar todo mundo com câncer aí daqui a 20 anos, ninguém vai saber por quê, aí vai ser tudo já tá, na verdade, né? A cidade já tá doente, e aí vem dizer que não tem a ver com política, lógico que tem a ver com política, sabe? E é isso, essa militância do MST, falei isso e a gente quer falar mais e mais e trazer Sandra pra falar, ou a gente tá sempre aqui em busca de fazer um episódio só sobre o MST, então se você conhece alguém legal que toparia aqui falar, mulher, a gente agradece a indicação, porque é isso, agora a gente chegou nessa das pessoas conseguirem falar abertamente as suas opiniões sobre o MST ser baderneiro e terrorista e tudo mais, e que invade, blá blá blá. E aí é isso, como você formou sua opinião sobre o MST? Eu, por exemplo, formei através da Globo. Eu também, com certeza. E acredito que boa parte de vocês também. E o que a gente via na Globo? Só fogo em pneu e confusão. Gente invadindo terra. E aí você já ouviu o lado do MST? Você já foi visitar um assentamento? Você já comprou da feira de orgânico, dos alimentos que eles produzem, do que eles fazem? Então acho importante a gente, com o amadurecimento, tentar aprender de sempre desconfiar da mídia e sempre tentar ver na fonte mesmo, de quem tá fazendo. Então se eu acho um monte de coisa sobre o MST, então eu vou até o MST e eu vou tentar entender o trabalho que eles estão fazendo. E gente, é um trabalho belíssimo, é maravilhoso, eu sou fã mesmo do que eles fazem. Tem gente que fala, vegano, já ouvi um vegano falando isso, mas eles também, e falando isso tanto de MST quanto de indígenas. Mas vocês são veganos, mas eles também, eles comem churrasquinho, eles também matam peixe, comem peixe, faz isso. Gente, claro, né? A gente sabe disso, né? Não estamos dizendo aqui que MST e indígenas são veganos e que militam pela mesma coisa que a gente. Mas eles militam em muitos pontos em comum com a gente. E eles são grandes, eles são muitos, eles já fazem isso há muito tempo. Eles já são exemplo de resistência há anos e anos. Então, eu acho que eles são mais nossos amigos do que nossos inimigos. Os nossos inimigos são bancada ruralista, grandes empresas, pecuária, algumas bancadas aí que a gente vai ver de monte, vai ter que conviver com elas por um tempo. E uma coisa que, pra deixar claro, é que esse trabalho todo, como a gente já falou antes, não é feito sozinho, né? A gente tem que fazer o trabalho de base junto, a gente faz o trabalho de educação junto, a gente faz o trabalho de militância política, porque se a gente não fizer tudo ao mesmo tempo, não vai rolar tão cedo, A gente deixa né? essas brechas, essas pontas abertas. Eu acho que é isso, a gente criticar que o povo indígena ou a periferia ou o MST
não é vegano porque faz um churrasquinho, mas tudo bem comprar da Unilever, que explora, mas tem uma opção vegana. Então essa concessão tudo bem? Então eu acho que a gente tem que pensar nessas formas de se unir e de conversar com essa galera. A gente não faz a militância indo o nosso ativismo vegano, indo na Paulista ou no seu Facebook, dizendo por que é importante ser vegano, a importância da vida de um animal. Então vamos tentar se aproximar dessas pessoas e, no momento oportuno, sim, falar sobre veganismo. As pessoas estão abertas a entender e a ouvir sobre isso. Então, acho que dá para fazer as duas coisas. Dá para levantar a bandeira e militar junto nas nossas pautas que são em comum. E dá para, quando você já inserido nisso tiver oportunidade, explicar o nosso porquê do veganismo e porque as lutas são parecidas. Acho que não vai ser uma associação difícil de fazer. E aí eu achei interessante o que você colocou de militar junto das pessoas que têm lutas em comum, né, com a gente. Eu acho que dá pra fazer uma cadeia de pensamento linear, assim como a gente fez com o veganismo estratégico, que eu acho que até faz, pelo menos pra mim, faz mais sentido, né? Por exemplo, a gente tem um problema da pecuária e da bancada ruralista, que é um inimigo comum com a gente junto do MST, junto da população indígena, né? Se você tem um desmatamento da floresta amazônica, né? 80% aí por ano da Amazônia Legal tá sendo desmatada em função da produção de gado. E a gente tem indígenas perdendo seus territórios, os territórios lindos, conservados, com fauna e flora bem conservadas. Para essa bancada ruralista, né, para os pecuaristas, a gente não vai lutar junto dos índios só porque eles comem peixe, sei lá, 2 vezes a semana, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim. A gente nem sabe, a gente fica falando dos outros como se a gente conhecesse. E nem sabe, né? Sabe tudo. Nenhum, gente. Pelo amor de Deus, nunca foi pro norte. Exato. Sabe? Vou ficar falando como é que o índio se comporta, que ele que destrói. Ele que destrói, ele que explora. Não, você sabe que eles já... agora já tem iPhone e tudo esses papos. Porque você viu na Globo, né, amigo? Porque você também não tava lá pra ver. E mesmo se, né? Então é isso, a gente quer criticar uma resistência cultural e de povos sem nem ter ideia do que se passa, gente. E a gente quer apagar a história do povo que, vamos colocar aqui, que é a base da nossa alimentação. A alimentação do Brasil, gente. É a tapioca, a mandioca... Sabe, todas as farinhas... Salve a mandioca. Salve a mandioca, exatamente. Saudades, Dilma! E a gente tá apagando a cultura indígena todinha, porque a gente vai dar espaço pra ruralista e a gente não vai estar lutando do lado dos índios. Tipo, não faz muito sentido isso, assim. Pelo menos na minha cabeça não faz muito sentido. Acho que é isso. Usar esse momento tenebroso pra gente aprender que tem gente lutando já há muito tempo, tem gente que vai ser o primeiro alvo. Porque é isso, depois a gente vai entrar um pouco na questão de medo, de ataque, de violência, mas tem gente que vai ser primeiro alvo e a gente já sabe quem são. Então, eu tô aqui, a minha vida, minha luta tá à disposição dessas pessoas que vão ser... Acho que a gente falar que veganismo é amor, então amor nesse sentido também, né? Colocar a minha luta, a minha militância do lado dessa galera que vai ser a que mais vai precisar agora. Eu vi um post muito interessante esses dias que dizia o seguinte: o primeiro passo para fazer a sociedade melhor é se importar com assuntos que não te afetam diretamente. E é basicamente isso. O nosso primeiro passo, assim, dentro de todas as lutas, foram as várias fichinhas que caíram, pra mim, o primeiro passo foi o veganismo. Foi falar, tipo, não, é esse jeito que eu vou agir a partir de agora pra tentar lutar contra uma coisa que eu tô achando que tá errada. Que não é sobre mim. Que não é sobre mim. Porque, no geral, a gente só luta pela gente, né? É pelos animais. Né? Exato. E aí eu chegar e me debater com mais 500 outras lutas que não são minha militância, que também fazem parte, que estão caminhando aí juntas, né? A gente sempre fala aqui. E é basicamente isso mesmo, a gente tem que prestar atenção nos outros, né? Enquanto a gente só olhar pra gente... E o negócio que eu acho que pega muito pra mim de mercado é que a gente coloca como se fosse pros animais, mas a gente mesmo só tá pensando na gente. Porque é tipo, eu vou ter acesso. Eu vou ter opção. Eu vou poder comprar, sabe? Não é todo mundo vai poder comprar. É assim, eu tô podendo comprar, então tá ótimo. É isso mesmo que a gente quer? É isso mesmo que vocês estão pensando? Se não for, gente, vocês podem falar também. Não é isso que eu tava pensando. E aí a gente reflete sobre isso depois, mais um pouco, né? Mas eu acho importante a gente colocar, que a gente colocou muito a nossa opinião aqui, né? De coisas que estão acontecendo no mundo que comprovam que é importante falar sobre política no veganismo. E uma delas é que... São coisas práticas, são coisas práticas e dados... Agora não é mais campo da ideia, porque acho que pré-eleição a gente estava muito no campo do o que uma candidatura do Bolsonaro pode
pode representar. O que será que vai acontecer? Não, mas ele não vai fazer isso, é da boca para fora. Agora a gente já tá no momento que a gente pode falar de ações práticas, coisas que estão acontecendo neste momento. E uma delas que eu acho que para iniciar isso, essa coisa dos dados, é saber que a FAO, né, que é a organização que cuida da parte de alimentação do mundo, da ONU, coloca, na verdade esse dado do ano passado, é que 33% de todos os alimentos que são produzidos no mundo vão para o lixo. E de todos os alimentos que vão para o lixo, 54% acontece, na verdade, na primeira parte, né, de produção, de cultivo, manipulação e armazenamento, e 46% no transporte e na distribuição. E aí você pensa, gente, você tem... E no consumo. E no consumo. A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e você tem uma taxa enorme de pessoas passando fome. Não faz o menor sentido isso, porque já é produzido, o Nexo tem uma reportagem bem legal sobre isso, de que já é produzida, a gente coloca no Medium, já é produzido toda a comida que o mundo precisa, em termos de grãos, de frutas, legumes, verduras, e por que se perde tanto? Quem que tá por trás dessa perda? É o pequeno agricultor que tá lá produzindo, jogando fora as coisas? Não, gente, eu vou contar. Não é o pequeno agricultor. São as grandes empresas que estão tirando a manga lá da Índia para levar lá pro Canadá, no meio do inverno canadense, para ter manga disponível pros canadenses. O ano inteiro, tá? Porque eu não admito, acho um absurdo eu ir no sacolão e não ter as frutas que eu quero comer o ano inteiro. É um absurdo ter que comer fruta de época. Que absurdo isso, gente. Não tem limão siciliano no sacolão de perdidos. Pronto, falei. Não, mas é legal você falar isso, porque é uma questão da gente falar da indústria, óbvio, mas isso a gente diz muito sobre, porque se tudo tá sendo produzido, isso tá chegando pra alguns e não tá chegando pra outros, porque uns tá chegando no lixo, mas tá chegando pra muita gente. Sim. Por que não está chegando pra outras pessoas? Olha, tem um bagulho muito louco que chama desigualdade social. Isso tem um pouco a ver com política. Isso tem um pouco a ver com o nosso modelo de sociedade. Isso tem um pouco a ver com quem a gente elege e com quem nos representa. Então, agora eu me considero uma ignorante de política. Sempre me interessei, mas da maneira rasa. E agora eu tô aqui, né, correndo atrás do prejuízo, estudando. E aí um pensamento muito básico da gente pensar o que é o Estado, quem é o Estado. E o que ele faz, né? Ficou uma coisa nessas eleições muito abstrata, muito... repetições de frases prontas e porque esses políticos tudo mamam nas tetas do, né, as pessoas tudo mamando na teta do governo e cabide de emprego e política é tudo igual e não faz nada, eu quero acabar com tudo isso, e por isso que, né, a gente pode explicar a vitória do Bolsonaro nesse sentido, porque é um cara teoricamente antissistema, né, esse foi o argumento, é um cara novo, não é novo, 28 anos de, né, carreira pública, mas enfim, as pessoas acharam, nunca foi presidente, é diferente, quer acabar com tudo isso, que tá aí, que tá posto, mas, né, o que é exatamente? Você sabe exatamente o que cada governante faz? A gente sabe? Ou é melhor a gente, né, sentar a bunda numa cadeira e voltar a estudar e ler e ouvir pessoas que já estão falando sobre isso? E que conversar porcaria é essa, né, do Estado? Que porcaria faz um presidente? Que são os nossos, né, representantes e o que eles representam e como eles podem fazer isso. Então, acho que a gente pode fazer também, o que a gente pode fazer, ficou uma coisa à parte, né, uma coisa que paira lá, os políticos lá longe. Não, né, política é a gente também. Então, acho que aproximar essa discussão, primeiro estudar, né, ter a humildade de falar, cara, eu tô realmente repetindo fake news, eu tô realmente repetindo coisas que chegam pra mim, que acho que isso vai muito da internet também, muita manchete, né? A gente lê muita manchete, a gente reproduz muita manchete. Então, sentar mesmo, estudar lá atrás, volta lá atrás, história do Brasil, importantíssimo, história do mundo, de outros governos pelo mundo, como que a galera já passou, como que saiu, como que foi resistência. Acho importante a gente, nesse momento, ter essa humildade de sentar a bunda e estudar. E a outra é isso, fazer essas ligações de como a gente chegou até aqui, né? Como a gente, meu Deus, como foi possível a gente eleger o Bolsonaro? Gente, foi possível, tava meio... Não vou dizer que tava óbvio, porque eu fui daqui, acreditei até o sábado à noite. Não, mentira, até o domingo à tarde eu acreditei que ia virar. E tudo bem, né? Não acho ingenuidade, acho que muita gente votou na Haddad, então, né, tinha chance mesmo. Mas entender que faz um pouco de sentido vendo outras grandes nações e vendo a nossa história, como foi construída desde sempre, mas principalmente desde 2013. Então, senta um pouco, vamos falar junto, é óbvio, mas acho que precisa um trabalho solitário mesmo de leitura e de estudo agora, é importante para todo mundo. E
E aí, voltando, né, para a lógica do veganismo de mercado, assim, do mercado como um todo, não o veganismo de mercado, mas você tem esse enorme desperdício e as grandes empresas são meio que responsáveis por isso. E, na verdade, elas não se importam com isso, elas não tentam resolver esse problema. E tem uma questão muito simples. Por que elas não tentam resolver esse problema? Quer dizer que elas não se importam com as pessoas que estão passando fome no mundo? Não é isso. É porque as pessoas que estão passando fome no mundo não são classe consumidora. Elas não vão vender para essas pessoas, elas têm que distribuir essa comida. E elas não querem ter esse trabalho de distribuir essa comida. E não é um esquema maldoso, assim, tem uma pessoa muito ruim, mal lá em cima que vai falar, tipo, não vou dar comida para ninguém, tá desperdiçando, foda-se. Não é isso. É que é uma lógica de mercado que funciona em cima disso. Tem que ser rápido, tem que ser produtivo, tem produtivo, né? Que não é produtivo, mas nesse sentido tem que chegar, tem que terminar, porque é a lógica capitalista de mercado, que tem que ser rápido, tem que ser muito. E tem a lógica também da concentração de renda, né? Então a Sabrina e o Thiago, companheiro dela, fizeram um texto muito interessante sobre bem viver e como agir a partir de agora. Também colocaremos o link no Medium, que ela coloca, né? Isso já é bem conhecido. 1% da população do mundo, são 47 famílias concentradas, detêm 99% da riqueza do mundo. E essas pessoas comandam a política. E no Brasil não é diferente. As famílias mais ricas no Brasil são as pessoas que estão na política, comandando a política e ditando quem que vai ter o dinheiro. A distribuição de renda não é feita de forma igualitária e não tem interesse de que seja feito de forma igualitária. E aí o governo age de acordo com as pessoas, porque são as pessoas que dão dinheiro pro governo de certa forma também, né? Que estão ali trocando. É a mesma coisa das empresas. As empresas recebem do governo e trabalham para o governo. As pessoas mais ricas vão receber do governo e trabalhar para o governo. Basicamente isso. É essa forma que funciona. O governo também não tem interesse em mudar isso. Por isso que tá você muito vê... confortável, né? Por isso que você vê campanhas mais disruptivas, né? Que trazem essa questão do MST, do indígena, como foi a campanha do PSOL, do PCdoB. E aí as pessoas olham e falam, vocês estão ficando malucos? Vocês não vão conseguir fazer isso. E aí um monte de gente que... Lunático, radical. Exatamente. Né? Utópico. Aí um monte de gente colocou... Eu achei ótimo isso, gente. Porque um monte de gente colocou aquele avatarzinho do... Meu coração tá com bolos, mas meu voto vai pro Ciro. E eu falei, gente, vota... Você acredita? Vota no projeto. Vota no projeto. Primeiro eu sei turno, que é difícil. Primeiro turno, eu entendi isso, sim. Vota no que você... Vota no projeto, vota no que você acredita. É isso que você acredita Essa mesmo? é a sociedade que você quer construir, dá o seu voto, porque o voto, ele não é só eleger, né? O voto, ele é a aposta de que você vai junto, que você acredita naquele projeto. Então, acho que o Boulos teve, né, pouca expressão ali no resultado do primeiro turno, mas ele foi um gigante, com quanto que pessoas abraçaram o projeto junto com ele. Eu não votei também nele no primeiro turno, eu votei na Haddad desde o primeiro turno, sou dessas, mas acredito muito na candidatura dele e da Sônia, e acho que é isso, esse pensar em política dessa maneira mais como construção de uma sociedade que você acredita e menos de uma coisa de Big Brother, né? De estratégia. Voltamos à estratégia. Óbvio, gente, no segundo turno não tinha o que falar, mas assim... No primeiro turno veio muita questão de governabilidade, né? Tem que continuar, porque senão não vai conseguir governar. É o mesmo desculpa em não votar no Haddad. O PT não vai conseguir governar. Exatamente. E aí eu não quero... né, colocar aqui, não estou desejando que o governo Bolsonaro seja ruim de forma alguma. Tem isso que a gente tem que falar sobre oposição agora, a partir de agora. Não estou desejando que ele não consiga governar, mas vai ser difícil. Meu desejo é que ele consiga fazer um bom governo, mas não um bom governo para ele. Exatamente. Porque se tudo der certo, se o Bolsonaro tiver sucesso, a gente teve um fracasso. Os povos indígenas teve um fracasso, o MST teve um fracasso, o povo teve um fracasso, o trabalhador teve um fracasso. Então eu não desejo sucesso pro Bolsonaro. Eu desejo sucesso para esses 4 anos que a gente consiga sobreviver e, né, ser menos pior do que a gente imagina, do que a gente pinta agora. E aí vocês podem estar pensando, alguém pode estar pensando, porque eu acho que a maior parte do nosso público também é de esquerda, mas pode ter gente pensando aí, nossa, mas aí vocês já estão demonizando o cara antes dele fazer qualquer coisa, mas na verdade não, porque ele já está fazendo. A gente pode falar de algumas coisas que saíram na última semana, que ele já anunciou para o governo dele, que são meio desesperadoras para qualquer ambientalista, defensor de direitos sociais ou defensor de direitos animais, né? Que é, por exemplo... colocar como é que é? A princesa do agrotóxico, a rainha do agrotóxico, a tia do agrotóxico, Tereza Cristina, como ministra da Agricultura. Já esqueci o título dela, não sei mais. Mas ela é a mulher que lutou para conseguir vender mais agrotóxicos, colocar mais agrotóxicos, mais veneno no nosso prato.
e que ela não tá se importando mesmo com a nossa saúde, com a saúde dos animais, e tá funcionando ali junto da bancada ruralista. Isso já tá anunciado, dia 1º de janeiro já é essa mulher que assume. Isso é uma coisa muito preocupante. Isso falando, a gente tentando puxar aqui pro lado do que a gente costuma já falar, que é veganismo, meio ambiente e tal. Mas as outras nomeações também são assustadoras. Se o argumento era corrupção, se o argumento era justiça, já vimos que não vai ser. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre o que é ser oposição, porque a galera tá falando, a galera já tá apontando o dedo dizendo eu avisei, tá vendo, bem feito, hahaha. Não é essa a ideia, isso não é ser oposição. Eu não sei se a galera que não viveu muito isso e não tem muito claro o que é ser oposição. Então, criticar o Bolsonaro, a gente vai criticar até o fim da nossa existência. E esse é o papel importante de quem votou, mesmo de quem votou nele, mas principalmente de quem não votou porque não acredita naquele projeto. Então, tudo que ele fizer que for contra o que a gente acredita, contra o povo, contra o trabalhador, contra o meio ambiente, contra os animais, a gente vai pontuar sim, e isso é ser resistência. Rolou muita piadinha, oposição e resistência, rolou muita piadinha do que é, isso é resistência o quê? O que é isso que vocês estão falando? Não entendo por que a galera tá falando isso. É justamente isso, a hora que ele nomear uma ministra dessa, a gente vai fazer barulho, a gente vai dizer. Todas as oportunidades que a gente tiver de ir pra rua, ou de criticar, ou de assinar uma petição pública, ou de falar diretamente com os políticos, a gente vai fazer isso, essa é a oposição no campo, do povo, da galera. Tem a oposição que vai estar lá, graças a Deus, representando a gente, a galera do PSOL, a galera na Assembleia, a galera na Câmara, são poucos, mas são barulhentos, isso é ótimo. Essa galera vai ser a oposição ali, a gente vai ser a oposição daqui. Sim, e aí tem outras pautas, né? Tanto a questão da extinção do Ministério do Trabalho, que é uma coisa muito negativa para a população como um todo. Tem a questão ele disse que ia juntar o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, acabou não fazendo. Isso é estratégia também. Mas isso também faz parte da estratégia, e isso preocupa muito a gente, principalmente como veganas, pela questão e a preocupação toda da questão indígena de o que vai acontecer com a Amazônia nos próximos anos. Então é interessante a gente prestar atenção em tudo isso. A gente vai deixar vários links, como eu já falei no Medium, para vocês lerem matérias também sobre isso. Além da questão da lei antiterrorismo, que eles estão reformulando aí, está sendo votado todas as semanas, e a gente está muito preocupado porque a gente não sabe nem se a gente vai poder continuar com o podcast, dependendo de como que for a lei, né? A ideia é que a gente continue, porque a internet é livre, a gente pode falar o que a gente quiser. Mas tem algumas pessoas mais ligadas em infoativismo que estão dando algumas dicas de segurança. Eu aqui, né, que tento ver as coisas boas, acho que ainda não é o momento da gente se preocupar. Eu acho que a gente é um dos, né, não somos os primeiros alvos, então com certeza desespero de sair do WhatsApp, do Facebook. Óbvio, cada um cuida da sua segurança do jeito que né, os medos são reais a partir de agora. Então, a coisa do ficar dando check-in em todos os lugares, ou confirmar participações em eventos de manifestações de esquerda ou de oposição, acho que dá pra gente ter esse tipo de cuidado, mas sem pânico e desespero, sabe? Sim. Tamo aqui, tamo junto, vamos continuar, não vou deixar de dizer o que eu penso no podcast, no Instagram, no Facebook e nas ruas. Mas é óbvio que prudência, essa coisa de ser loucão sozinho fazendo coisas, não, sempre consulta um grupo, por isso é legal se organizar em conjunto. Então, para quem nunca se organizou, depois a gente pode deixar os links tem um podcast, o último, do Revolu Show, que fala como se organizar politicamente. Então, se você quiser entrar por um partido político, ou não, Deus me livre, não quero entrar em partido político, mas tem grupos coletivos, então tem várias maneiras de se organizar. O importante, eu acho, que é estar em conjunto, sabe? Para não fazer nada de loucão. Em relação à internet, tem outras dicas também, já tem uns manuais de como ter mais segurança nesse momento, para quem tá com medo aí de ser descoberto. E eu tô rindo porque eu tô tentando acreditar que isso é um absurdo, sabe? Eu não posso acreditar que isso vai ser real. Então, enquanto a gente conseguir falar, vamos falar. E não deixar o medo paralisar, mais uma vez, não deixar o medo, deixar... não vou dizer porque agora eu tô com medo. Entendo os medos, mas respeito as coragens também. Sim. E é importante dizer gente, vamos se informar, né? A gente viu que essa campanha toda aí foi regida pelas fake news, e vamos se informar de verdade. Assim, os projetos de lei estão aí, a gente consegue ler todos, a gente consegue ter acesso ao que está sendo discutido, consegue assistir ao vivo as votações e dar sua opinião. Então, isso é ser oposição, né? A gente realmente se informar baseado nos fatos, no que a gente
acredita que vai ser melhor pro Brasil, pra sociedade, não só pra gente como indivíduo, né? E fazer um trabalho de forma clara e objetiva, sem ficar exatamente isso, sem ter desespero, sem ter... Sair apagando com medo tudo, mesmo, mas vai. Comprando passagem pra sair do Brasil, não vamos sair, tá? Tá combinado que todo mundo fica? Todo mundo junto. A gente só sai daqui deportado. Não, falando sério, eu queria falar uma coisinha, a gente tava fechando, não? Acho que vai dar uma fechada agora. Sobre uma coisa muito linda, principalmente pra nós mulheres, que o medo já faz parte, né, da gente. O medo de estar na rua já faz parte da nossa existência, infelizmente. Então, eu ouvi 2 falas muito lindas sobre medo e sobre coragem. Uma foi da Manu Dávila, maravilhosa, queria muito que fosse nossa vice, mas, né... acredito muito na luta, respeito muito a luta da Manu. E um pouquinho antes do segundo turno, a gente teve um encontro com ela, foi bem pequenininho. Eu tive a honra de participar do encontro com influencers e youtubers. Eu não tava lá porque eu não tava lá por causa disso, né? Mas eu fui convidada e foi muito lindo. E no final, a Jana Rosa, pra quem não conhece, também é uma pessoa maravilhosa, perguntou pra ela, mas Manu, como faz pra não sentir medo? Você tem uma filha pequena. Se eu sinto medo, eu tô com medo porque eu tô sofrendo ataques reais nas minhas redes e tal. Você não sente medo? E aí, gente, foi a fala mais linda do mundo, nesse sentido de sim, sinto medo. Não é negar o medo, né? Claro que eu tenho medo, claro que eu prezo pela minha filha, pela minha integridade, pela minha família, mas a minha vontade de mudar tudo isso, a minha responsabilidade em lutar contra isso é maior do que o medo. Então, vai com medo mesmo. Então, se a Manu, gente, não tá com medo, quem é a gente, né? Pois é muito bonito isso. E ela citou Olga Benário, que acho que é um exemplo pra gente, pra quem não conhece, pesquisa mais. Tem uma carta linda que Olga fez pra filha dela, que era justamente isso. Ela lá, campo de concentração, presa e tudo mais, dizendo: minha luta não é em vão, eu vou lutar sim. Óbvio que eu queria poder me preservar e estar mais confortável e estar aqui tranquila com a minha filha, com a minha família. Nessas horas a gente pensa, nossa, é melhor eu ficar quieta a mim e me proteger o meu. Mas quem vai proteger quem já tá desprotegido, sabe? Se a gente não usar desse nosso privilégio de poder estar segura pra estar do lado de quem já naturalmente não tá seguro, e aí falo isso muito pra homens também, nesse sentido de que eles não têm medo de, né, numa situação dada normal, eles não têm medo de estar na rua, a gente tem. Então aí você vai usar desse privilégio e não vai, né, estender a mão, coisa do ninguém solta a mão de ninguém, é nesse sentido. Então, vence o medo, extrapola o medo, ou fica com ele, mas vai, esteja presente, porque o que a gente tem pra lutar é muito maior do que tudo isso. As ameaças do que pode acontecer é muito maior do que tudo isso. Então, não tem muita opção, né? Na nossa vida, para quem já tem esse olhar para todas as pessoas, para o todo, para que todo mundo merece, né? Qualquer situação de poder viver e ter uma dignidade. E para quem acha injusto como o mundo tá posto agora, a gente não tem muita opção, gente. É estar na rua mesmo com medo. E para quem ainda não chegou nesse ponto, tudo bem também, mas é exatamente isso. Se informa, presta atenção, vamos estudar. A fichona, né? A fichona do Lalete. A hora que a fichona cai, não falei dessa de ver gente na rua, né? Passando necessidade, que é uma coisa que bate muito forte, que você fala tem alguma coisa muito errada. Eu lembrei de uma relação aos animais. Eu não era vegana e não decidi ser vegana naquele momento. Por isso que eu acho que tem mini fichinhas que caem, mas na hora você fala, não é tão mal assim. Que eu tava no ônibus, na janela, e o ônibus parou e tava parado na frente do açougue um caminhão descarregando umas peças gigantescas de carne. E aquilo me deu uma, tipo, tem alguma coisa que tá errada. Tem pessoas descarregando corpos pra ser vendido. Ali foi uma das fichinhas. Mas em seguida, acho que eu fiquei assim, naquele dia eu não comi carne, mas no dia seguinte eu comi. Mas aquela fichinha ficou. Então acho que essa fala da Babi do tipo, tudo bem se você ainda não enxerga o mundo desse jeito. Tenho certeza que tem mini fichas que já foram caindo, porque a gente é empático, gente, naturalmente. Se você tá aqui escutando até agora, é porque... se você aguentou falando isso, parabéns. Não, mas é isso. Então vamos dar... Acho que queria dar umas dicas de... A gente coloca no meio, mas fala rapidinho. Tem é um livro isso, né? Naomi Klein, mas tem no YouTube o vídeo, que é Doutrina do Choque, que é importante para essa parte que eu falei da gente se informar como sobre foram política. As outras, né, histórias políticas de outros países, pra gente
aprender e reproduzir aqui, ou não. Então, essa é uma dica. Você tem mais alguma do que a gente falou? A gente coloca lá mais dicas. Eu acho que... O último episódio do Revolu Show tá muito bom. Tudo que a Show, Sabrina e a Débora Baldin falarem, vocês escutam. Sigam as duas. A Sabrina, inclusive, tem um vídeo muito bom da CSA, que a gente já falou aqui, eu acho, no episódio da Ju. Outro episódio que também a gente fala de segurança alimentar e a importância dos movimentos sociais que defendem, né, a terra. Como a Thay já falou, queremos falar mais do MST, vamos arranjar um jeito de falar mais do MST. Alguns podcasts que falam de política, feminismo, que estão trazendo esses assuntos muito interessantes. Olhares Podcast, da Aline Hack, maravilhoso. Conexão Feminista, que a gente participou da Elô. Ponto G também, traz bastante coisa. Daí de esquerda não feminista, então eu já falei do Revolu Show, mas sempre tem mulher participando. Anticast. Tem tantos. Mas hoje pode ser esses, né? Pode ser esses? Depois a gente cita mais. Tá bom. Então, se você tem dica pra gente também, alguém que você acha que a gente tem que conhecer ou que tem que trazer aqui, né, divulgar, conta pra gente. A gente adora receber essas dicas. Sim. E agradecer todo mundo que chegou até aqui. Sim. A gente ficou um tempo sem colocar episódio novo. Por conta das eleições, mas é isso. E tudo acontecendo junto, mas estamos aí. Tem o Apoia-se, né? Apoia-se. Gente, a gente já tá falando todo episódio, a gente vai continuar falando todo episódio. A gente vai começar com as recompensas agora, né? E pra quem não sabe, a gente vai ter lives uma vez por mês, pelo menos, com apoiadores a partir de R$4. Então é isso. Se você só puder apoiar esse mês também, não tem problema. Você assiste a live desse mês, quando você puder de novo, você assiste outra live. A gente tá fazendo isso exatamente para conseguir desenvolver mais o podcast, a gente poder dedicar mais tempo ao podcast, ter equipamento melhor para gravar os episódios, né? Ter uma estrutura melhor, ter uma maior qualidade. Quem sabe a gente não chega aí nos tops. Isso aí, chegaremos. Chegaremos. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Até o Beijo. próximo.